Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso de Acionamentos do Ensino Remoto Emergencial da UNILA. Vamos ver nesta videoaula o módulo 6, conversores CC-CA ou inversores, sendo que esta videoaula é baseada no capítulo 10 do Rashid. Após esta videoaula, você deverá estar apto a explicar o que é um inversor, enumerar algumas aplicações para os inversores, descrever a operação básica de um inversor de fonte de tensão, explicar a operação de inversores de fonte de tensão em meia ponte, explicar a operação de inversores agora em ponte completa e explicar e calcular os principais parâmetros de inversores. Vamos começar então com uma breve introdução sobre o assunto. Qual seria o objetivo dos conversores CC-CA? Bom, a gente pode dizer que simplesmente é converter uma tensão de entrada CC em uma tensão de saída CA, sendo esta simétrica, ou seja, no fim a tensão CC ou tensão média tem que ser igual a zero na saída, e a tensão e frequência desse sinal elétrico de saída pode ser com frequência e tensão fixa ou variável. Quais seriam as principais características desses inversores? Bom, como o próprio nome diz, os inversores ou conversores CC-CA convertem tensão CC em CA, como vimos nos objetivos. Além disso, há um parâmetro denominado ganho do inversor que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Como comentamos também, essa tensão e a frequência do sinal de saída podem ser fixas ou variáveis. A variação de tensão pode ser conseguida através de dois meios. Uma solução seria variar o sinal de entrada, alterando seu valor CC. Uma outra forma seria variar o controle PWM, dado uma entrada fixa, para acabar variando então o valor da tensão de saída. Normalmente desejamos que a onda de saída seja senoidal. Na prática, porém, há sempre presença de harmônicos, e isso significa distorção. Aplicações de baixa e média potências, em geral, são com ondas quadradas. No entanto, graças ao desenvolvimento de dispositivos mais rápidos, o conteúdo harmônico está tendendo a diminuir hoje em dia. Vamos ver agora algumas principais aplicações desses dispositivos. Por exemplo, no acionamento de máquinas CA, ou seja, máquinas que são alimentadas por corrente alternada, com velocidade variável. São aplicados também em fontes auxiliares, sistemas de energia ininterrupta, por exemplo, no breaks. Em geral, essa entrada CC pode ser uma bateria, uma célula combustível, uma célula solar ou qualquer outra fonte CC. A saída pode ser monofásica ou trifásica, por exemplo. Caso a saída seja monofásica, normalmente ela assume valores de 120 volts a 60 Hz, 220 volts a 50 Hz e 115 volts a 400 Hz, são alguns exemplos. Caso a mesma seja trifásica, ela assume valores de 220, 380 volts a 50 Hz, 120 e 208 volts a 60 Hz e 115 e 200 volts a 400 Hz. Então são alguns exemplos de valores para saídas monofásicas ou trifásicas. Vamos ver agora alguns tipos de inversores. Eles podem ser, por exemplo, classificados quanto à fase, ou seja, monofásicos, uma fase, ou trifásicos. Eles também podem ser classificados quanto à alimentação, se ela é considerada por tensão constante ou por corrente constante. Apesar de não ser tão óbvio quanto parece, em alguns casos a tensão de entrada pode acabar sendo variável, mas devido à presença de um indutor de indutância elevada na entrada, a corrente tende a ser constante, mesmo com a entrada CC tendo um sinal de tensão que não seja constante. Ele pode ser considerado como uma interligação CC variável, em que a tensão de saída pode ser alterada, então temos controle sobre o valor da tensão de saída. Quanto ao tipo de controle,
Normalmente, esse controle é realizado por PWM, e destaco que esse controle por PWM apresenta vários tipos, mas a gente já viu em outros vídeos o que seria, né, essa modulação por largura de pulso, que é o PWM. E além disso, o controle é realizado pelas chaves. Normalmente são transistores com os BJT, MOSFET, IGBT, ou então tiristores. E aí temos tiristores que podem ou não incorporar transistores, como os MCTs, né, tiristores controlados por MOSFETs, ou os GTOs, tiristores que apresentam desligamento pelo gatilho. Vamos passar agora ao princípio de operação destes conversores. E vamos começar, para isso, estudando o inversor de meia ponte. Este inversor é constituído por dois choppers. Aqui subentende-se choppers pela presença de dois transistores operando com um sinal PWM na porta. No caso, temos o transistor Q1 e o transistor Q2. O que ocorre nesse circuito? Bom, temos aqui a carga. Observe que esse circuito lembra muito o transformador com tap central, mas a diferença é que aqui temos uma alimentação CC, temos aqui esse terminal central e a carga conectada aos dois terminais da fonte. Quando o transistor Q1 está ativo, né, conduzindo, e o Q2, no caso, como ele é um bipolar, seria saturado, certo? Quando o transistor Q1 está saturado, ele está conduzindo. Caso façamos, né, para ser equilibrada, bem distribuída igualmente a condução entre os dois transistores, metade do período, teremos esse transistor conduzindo, uma corrente I1 aqui. Então temos aqui o Q1 conduzindo. Na metade do período, esse transistor abre, o outro transistor fecha. Então a corrente I1 circulou por aqui e agora vamos ter uma corrente I2 circulando por aqui. Só que observe que na carga o sentido da corrente não é semelhante ao retificador, que é sempre no mesmo sentido, mas se altera, certo? Porque ora temos Vs sobre 2 na carga, ora temos, considerando que o sinal mais positivo está aqui, temos menos Vs sobre 2 na carga, certo? Então esse sinal de corrente na carga se altera. Aqui é apenas necessário corrigir, colocarei com uma outra cor, que o sentido de I2 é o oposto, certo? Justamente para representar que o sinal de I0 se altera, certo? Quando temos o transistor Q1 conduzindo, I1 tem o mesmo sinal de I0. Quando temos o transistor Q2 conduzindo, o sentido de condução é esse, então I0 apresenta o sinal oposto. Então, nesta metade do período, temos o transistor Q2 conduzindo. Então, cada chave para este circuito está conduzindo por metade do período. Caso a carga seja puramente resistiva, não teríamos este atraso que está aparecendo aqui, e a corrente I0 seria simplesmente ora I1, que é positiva, ora I2, que é negativa. E o valor seria Vs sobre 2R, e aqui menos Vs sobre 2R. Essa é a corrente IO, ou I0 de saída, na carga puramente resistiva. Na presença de carga indutiva, a gente tem, além do atraso, também, conforme ela vai tendendo cada vez mais a uma indutância, a forma desta curva se aproxima de um dente de serra, como estou desenhando aqui, ou seja, uma variação mais lenta da corrente, né? Ela não pode ser uma onda quadrada, então é suavizada e tem, além disso, um atraso. Bom, então vimos aqui a presença de dois transistores, uma fonte CC com derivação central, e dependendo de como eu controlo esses transistores, ora conduz por um, ora conduz por outro, o sinal de corrente se altera, então temos meia ponte com uma fonte com derivação central. Bom, a presença dessa fonte com 3 pontos normalmente não é desejável, então é mais para fins didáticos que a gente vê este inversor de 3 pontos. Como eu disse no slide anterior, temos ora Q1 conduzindo,
e tensão de saída igual a metade dessa fonte CC com o terminal central, e o intervalo de tempo, se o período é igual a 2t0, por exemplo, considerar aqui o período igual a 2t0, então a chave vai conduzir por metade do período. E aí, quando o Q2 é ativado, a tensão de saída passa a ser negativa, como a gente viu, vai conectar o terminal negativo da fonte, e o intervalo de tempo vai ser igual também, que é a metade do período, certo? Como a gente viu. Então, metade do período uma chave, metade outra. O que acontece quando a carga é indutiva? Acontece que entram em ação os chamados diodos de realimentação, que são D1 e D2. Esses diodos aqui, eles permitem que, mesmo que eu feche a chave Q1, devido à presença de uma carga indutiva, eu gostaria de conduzir corrente nesse sentido, certo? Dado por I1. Mas se a carga tiver uma componente indutiva elevada aqui, e a corrente ainda estiver nesse sentido, por aqui não pode ir, certo? Não pode conduzir por D2. Não pode conduzir por Q2 porque acabamos de abrir o Q2. Se a gente abre Q1, também não pode conduzir. Então, graças ao D1, a gente impede também que a corrente seja bruscamente cortada na carga. O mesmo ocorre no outro sentido. Caso esteja conduzindo neste sentido e eu ative Q2, a corrente vai circular por um tempo até que o indutor descarregue a sua energia, vai circular por D2. A partir do momento que o indutor descarregar sua energia, a corrente muda de sinal e passa a circular por Q2. Então, mesmo eu fechando Q2 e abrindo Q1, por um certo intervalo de tempo, vai conduzir por D2. Então, é isso que a gente tem aqui. A corrente de carga não pode mudar imediatamente de sentido. Então, se eu cortar Q1, D2 vai conduzir, que é o caso desta cor que eu estou utilizando. Quando o Q2 é cortado, e eu fecho Q1, D1 conduz por um certo tempo até que o indutor descarregue sua energia e aí a corrente possa trocar de sentido. O tempo de condução da chave ele varia de acordo com o fator de potência da carga. Se a carga é puramente resistiva, tende a metade do período, certo? T sobre 2, que é igual ao T0 aqui nesse exemplo, que seria uma constante que eu inventei aqui igual a metade do período. Caso seja um indutor puro essa carga, então tenderá ao período sobre 4, ou seja, T0 sobre 2. Então, neste caso aqui, a carga consome toda a energia que é fornecida, e no caso de um indutor puro, metade do período ela absorve energia, um quarto do período ela absorve energia, e no outro um quarto ela devolve, e sempre assim. Então, não há energia sendo dissipada na carga. Observe então que o tempo de condução de Q1 e Q2 vai variar entre um valor mínimo dado por T0 sobre 2, caso a minha carga seja puramente indutiva, a T0, que é o caso em que minha carga é puramente resistiva. É importante levar em conta o intervalo de tempo que os transistores levam para conduzir e cortar. Por quê? Se eu acionar Q1, sendo que Q2 ainda não foi desligado, eu tenho um curto-circuito, certo? Na fonte aqui. Eu tenho esse transistor conduzindo e eu tenho este transistor conduzindo. Então é importante tomar cuidado para evitar que ocorra o curto-circuito da fonte. E além disso, aquele tempo de condução que a gente falou da fonte para a carga depende também destes atrasos. Então, além do atraso natural, podemos também dar um atraso ali que acaba por alterar a tensão final na carga. Bom, o que ocorre quando um transistor está bloqueado, né? Então vamos pensar que estamos conduzindo por aqui, uma carga puramente resistiva, então vamos esquecer esses diodos de realimentação. E temos esta chave bloqueada, certo? Não há passagem de corrente. O que ocorre? Temos Vs sobre 2 aproximadamente aqui,
E nesse terminal da chave, se aqui é 0, né? E a polaridade é assim, temos menos Vs sobre 2 aqui. Então, se a gente mede a tensão na chave Q2 assim, então a tensão na chave Q2 vai ser igual a Vs sobre 2 menos Vs sobre 2, que vai ser igual a mais Vs. Esta é a tensão que a chave Q2 está suportando sem conduzir. É importante destacar que a análise harmônica para esses conversores é ainda mais importante, porque na saída a gente considera para fins de dissipação de potência a componente fundamental e todas as outras componentes estão relacionadas a perdas. Então, fazer uma análise harmônica se torna importante e até realizar uma filtragem dessas componentes de ordem maior se torna ainda mais importante. Como eu disse, a mais do que a potência dissipada, é importante a potência útil, né? É justamente esta que é dada pela componente fundamental da corrente de saída. Então, a componente fundamental da corrente de saída é a potência útil. E a das demais harmônicas é simplesmente representada por uma perda de energia na forma de calor e que tende a ser danosa para as nossas aplicações. Como diminuir a presença dessas harmônicas é justamente através de um controle mais sofisticado, que envolve então um sinal de PWM mais adequado e normalmente operado em frequências elevadas, o que nem sempre é possível. Além disso, podem ser empregados filtros, nos quais também, infelizmente, haverá uma perda, mas que podem produzir um sinal com uma menor presença de harmônicos. Retomando aquele circuito que já estudamos de meia ponte, se a carga for puramente resistiva, este atraso dado por θ1 tende a zero. Além disso, se o sinal de tensão dado pelo controle PWM é quadrado, a gente terá uma corrente que copia esta tensão. Ou seja, se o sinal é quadrado de alimentação, na carga, a carga terá uma corrente com um sinal quadrado. O que ocorre se a carga for indutiva? Bom, já vimos, né? Se a carga é indutiva, não é possível alterar rapidamente a corrente. Logo, esta acaba tendendo, para cargas indutivas elevadas, acaba tendendo a uma reta, apresenta um formato parecido com um dente de serra, e este atraso aqui tende a o período sobre 4, ou seja, 2π sobre 4 vai ser igual a π sobre 2. É claro que aqui temos segundos e aqui radianos, né? Mas é só para ilustrar de onde veio aqui o π sobre 2. Então temos uma carga aproximadamente puramente indutiva, um atraso de π sobre 2, que seria o valor do θ1 do slide anterior. θ1 tende a π sobre 2 radianos. E teremos a chave conduzindo pelo menor intervalo de tempo possível e os diodos de realimentação conduzindo pelo maior intervalo de tempo possível. E este tenderá a ser o mesmo neste caso, né? Então a gente pode ver aqui, temos uma tensão positiva na carga neste intervalo de tempo, no entanto, o que ocorre? O sinal de corrente ainda é negativo. Temos, portanto, D1 conduzindo, para permitir que a corrente seja negativa. Quando a corrente passa a ser positiva, temos o transistor Q1 conduzindo. O mesmo ocorre aqui. A tensão passa a ser negativa. Temos um intervalo que a corrente ainda é positiva, ela não pode trocar de sinal rapidamente. Logo D2 passa a conduzir. Quando o indutor descarrega energia, a corrente muda de sinal e temos o transistor Q2 conduzindo. Então é isto que ocorre se a carga for altamente indutiva. Vamos ver agora então algo que se aproxima mais de um circuito real, que seriam os inversores monofásicos em ponte. No caso, esta é uma ponte completa. Observe que a fonte continuamos representando da mesma forma, no entanto, não estamos mais utilizando este ponto central, ou seja, na verdade a gente pode representar isso aqui
por uma fonte apenas de valor 2 vezes Vs sobre 2, ou seja, Vs. E colocar aqui o sinal positivo e negativo. Ora teremos o terminal positivo chegando nesse terminal da carga, ora teremos o terminal negativo chegando nesse terminal da carga, ou seja, ora a tensão é positiva, ora a tensão medida aqui é negativa, considerando aqui, por exemplo, a variável VO de saída. Vamos considerar aqui, por exemplo, que a gente ativou Q1 e Q2, e Q3 e Q4 estão abertos. E vamos considerar esta carga puramente resistiva, então vamos esquecer esses diodos de realimentação. O que ocorre? Temos uma condução por aqui e por aqui, certo? Então, se a gente medir agora a tensão desse jeito, o VO, ele é maior que zero, e no caso a gente tem Vs sobre 2 aqui, desprezando a queda nessa chave, e aqui a gente tem de 0 para cá menos Vs sobre 2. Então a gente tem V0 igual a Vs sobre 2 menos Vs sobre 2, que vai ser igual a Vs. Então temos agora o dobro de tensão na carga. Em relação a este gráfico, não se confundam, porque aparece Vs sobre 2 porque é em relação a este terra aqui. Mas na carga está caindo agora o dobro da tensão. Então seria VA em relação a esse zero. E aqui VB em relação a esse zero. Então se vocês pegarem VAB, o beta se encontra aqui nesse ponto, que não foi escrito. Então se a gente medir o VO ou VAB, a gente retoma aqui o valor de Vs que eu encontrei, certo? Então não se confundam com essas duas primeiras aqui. Temos novamente o valor de θ1, que é o atraso da corrente, que depende se a carga é resistiva, indutiva ou uma combinação ou até capacitiva. E assim como vimos anteriormente, só que agora temos Q1 e Q2 nesta configuração conduzindo, isto vai ocorrer por metade do período. O que ocorre se a gente ativar Q3, Q4, considerando a carga ainda resistiva, desativar Q1, Q2. Então agora, se a gente ainda mede VO desta forma, a gente tem aqui Vs sobre 2, certo? Porque esse transistor está com aproximadamente 0 volts. E deste lado, aproximadamente 0 volts nesse transistor, vem de 0 para cá, temos menos Vs sobre 2, certo? Então, se a gente calcular o VO, é menos Vs sobre 2, menos aqui Vs sobre 2. Então, menos Vs sobre 2, menos Vs sobre 2, igual a menos Vs, que seria este valor aqui, que não está desenhado, seria igual a menos Vs. E isto vai ocorrer de forma semelhante ao anterior, por metade do período. Observe que a tensão é negativa, e consequentemente, se o I0 é medido assim, ele tem que ser negativo, certo? Porque quem está conduzindo é Q3, que é nesse sentido, e Q4. Então, na carga, a corrente de fato está circulando no sentido oposto ao de I0. Então, I0 assume o valor negativo. E aí, para uma carga puramente resistiva, a gente teria uma cópia desta tensão que está sendo aplicada à carga, né? Então, seria simplesmente isso aqui. Sendo que, se a tensão é Vs, aqui a gente teria Vs sobre R, e o valor mínimo seria menos Vs sobre R. Observe, portanto, agora que temos 4 choppers, né? Estes são os 4 choppers, mas deve-se destacar que Q1 e Q2 conduzem simultaneamente. Q1 e Q4 não podem conduzir simultaneamente, senão a gente curto-circuita aqui a fonte, e o mesmo Q2 e Q3, eles curto-circuitariam a fonte. A outra combinação é Q3 e Q4. Q3 e Q4 podem conduzir ao mesmo tempo e há uma inversão de sinal na carga, como a gente viu. Comparando-se ao conversor do tipo inversor, mas de meia ponte, aparece agora o dobro da tensão na carga e temos o dobro de chaves.
Observe novamente que temos diodos de realimentação, porque fatalmente teremos cargas indutivas, que são comuns em eletrônica de potência, e neste caso temos 4 diodos, sendo que D1 e D2 têm que conduzir ao mesmo tempo, e D3 e D4, quando um deles for conduzir, o outro também conduz. Porque caso tivéssemos D1 e D4 conduzindo, né, seria um curto-circuito na fonte, ou D3 e D2, um curto-circuito na fonte também. Então, é sempre cruzado aqui, né? O D1 e o D2 conduzem, ou D3 e D4. E eles conduzem devido à presença de uma carga com componente indutiva. Note ainda que a energia é devolvida para a fonte nesse caso. Por que que isso ocorre? Porque, por exemplo, temos uma tensão VO maior que zero e a corrente na carga deveria circular nesse sentido. Mas ela, se estiver circulando pelos diodos, a corrente estará retornando para a fonte pelo terminal positivo. Ou seja, a energia está vindo da carga para a fonte. Né? O sinal de gerador é tensão nesse sentido e a corrente saindo pela seta aqui. Ou seja, a carga funciona como gerador quando esses diodos estão conduzindo e a fonte que está recebendo essa energia de volta. Vamos agora reforçar essa comparação com os inversores meia-ponte. A tensão de bloqueio a gente tinha calculado que era Vs, mesmo tendo o terminal central. Neste caso, não utilizamos esse terminal central, mas a tensão de bloqueio inverso continua sendo Vs. Por quê? Vamos imaginar que tenhamos Q1 e Q2 conduzindo, Q3 e Q4 abertos, certo? Já vimos que teremos aqui VO igual a Vs, certo? Aparecerá Vs sobre 2 aqui, menos Vs sobre 2 aqui, então temos Vs. Ora, se aqui, daqui para cá a tensão é aproximadamente zero, né? Então a gente tem, nesta chave, se a gente pegar aqui assim, nesse sentido, né? A chave seria o Q3, né? O diodo ele está reversamente polarizado. A gente tem o próprio Vs. E aqui é a mesma coisa, né? Seria o Q4 não está conduzindo, né? Então, se a gente medir a tensão assim, considerando que aqui tem aproximadamente zero, né? Então, teríamos um curto aqui, ó, e temos um curto aqui. Se tem Vs na carga, tem Vs nessa chave. Então, as duas chaves estão com Vs. Vocês podem fazer o mesmo raciocínio usando Vs sobre 2 e menos Vs sobre 2. Vocês vão perceber que chega Vs sobre 2 aqui, tem menos Vs sobre 2 aqui, então continua tendo Vs na chave. Tanto faz o raciocínio, temos a mesma máxima tensão de bloqueio, agora que estamos com uma ponte completa. A principal diferença é que na carga a gente tem agora o dobro da tensão, então a componente fundamental tende a ser 2 vezes maior. Como no cálculo da potência, se a gente tem o dobro da tensão e o dobro da corrente, então agora, para a potência, a gente tem um valor 4 vezes maior. Passa a ser bem interessante trabalhar com ponte completa. Retomando o que já vimos para o conversor de meia ponte, para uma carga puramente resistiva, a gente tem aquele atraso θ1 da componente fundamental em relação à tensão tendendo a zero, né? Ou seja, θ1 tende para cá, e a tendência é que a corrente tenha a mesma forma de onda da tensão, ou seja, se a tensão tem uma forma de onda quadrada, a corrente terá uma forma de onda quadrada, e teríamos aqui, então, uma carga puramente resistiva. De forma semelhante, se a carga for puramente indutiva, a gente tem que os diodos de realimentação conduzem, e mais do que isso, né, o tempo de condução da chave Q1, Q2, né, do par Q1, Q2 e do par Q3, Q4 caem. E para uma carga que tende a ser puramente indutiva, este tempo cai pela metade. Né? Antes a gente tinha metade do período, agora a gente tem 1/4 do período só com essas chaves conduzindo. E temos os pares de diodos de realimentação conduzindo por também 1/4 do período para devolver
energia para a fonte. Né? Então, esse intervalo aqui tende a π sobre 2, sendo que isso aqui seria justamente o valor do θ1 que a gente viu. Né? A componente fundamental teria esse atraso igual ao θ1. Vamos ver agora, para finalizar, alguns parâmetros de desempenho de conversores do tipo inversor. O primeiro parâmetro é justamente o fator harmônico do enésimo harmônico. Normalmente a gente compara em relação à componente fundamental, que seria V1. Então esse enésimo harmônico aqui é superior, normalmente de terceira, quinta, sétima ordem, né, a ordem ímpar. Essa contribuição de cada harmônico individualmente é simplesmente a relação Vn sobre a componente fundamental. Então, HF da componente 3, por exemplo, seria V3 sobre V1, sendo que 3 dá que a frequência é 3 vezes a frequência da fundamental, certo? Vamos ver agora um outro parâmetro. O que seria a distorção harmônica total para estes conversores? Bom, no caso, a gente vai comparar com a fundamental novamente e temos aqui a soma das tensões eficazes para cada um dos demais harmônicos. Né? Se esta soma tender a zero, implica que a tensão eficaz do sinal de saída, por exemplo, está tendendo à componente fundamental. E quanto mais for diferente de zero, implica que a minha tensão eficaz vai ser diferente da tensão fundamental, o que, como vimos, não é bom, pois queremos que a energia que seja dissipada na carga seja uma energia útil, e não simplesmente para gerar calor. Temos ainda um parâmetro chamado fator de distorção. Neste caso, estamos analisando um parâmetro que seria equivalente ao THD, mas após uma etapa de filtragem. E no caso, não é uma filtragem qualquer. Tem que ser uma filtragem de segunda ordem. Eu realizo ali uma atenuação de segunda ordem e calculo novamente o que seria o THD, mas nesse caso eu chamo fator de distorção. Para um caso individual, né, analisando apenas uma componente qualquer, pode ser, por exemplo, a terceira harmônica, não é mais V3 sobre V1, como a gente viu, mas agora seria V3 sobre V1 e apareceria aqui n ao quadrado, o n aqui é igual a 3, ou seja, 3 ao quadrado. E a gente recalcula qual seria o fator de distorção para uma componente individual. Por fim, o último parâmetro importante é o harmônico de mais baixa ordem. E para que ele seja considerado, né, o harmônico de mais baixa ordem seria a componente, né, de harmônica de menor frequência, ou seja, mais próxima da fundamental, não pode ser a fundamental, certo? Mas tem que ter amplitude maior ou igual a 3% da componente fundamental. Então, se a componente fundamental tem 100%, por exemplo, vamos supor que fosse a V3, se a gente tivesse aqui V3 com 3,5%, seria V3. Num outro caso, a gente tem aqui 100% do valor de V1. Aí tem V3 com 1%, V5 com 5%. Então, o harmônico de mais baixa ordem seria esse no segundo caso, certo? Então é isso, obrigado e até um próximo vídeo.